Olá, eu sou o Jalf e essa é uma série de vídeos em parceria com meu amigo Alex para falar sobre o mês do orgulho LGBT. Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. O mês de junho é considerado mundialmente o mês do orgulho LGBT, e isso se deve a um fato ocorrido lá nos anos 1969, em Nova York. No dia 28 de junho, um grupo de pessoas LGBT reagiram a uma série de batidas policiais no famoso bar Stonewall. Essas batidas, é claro, estavam baseadas inteiramente em preconceito e discriminação. Mas o jogo virou, e um ano depois nasceu a primeira parada do orgulho LGBT, um evento histórico e super importante que acontece até os dias de hoje em várias cidades do mundo. Celebrar o orgulho LGBT não tem a ver somente com festas, glitter e muito close, e sim em reivindicar o nosso direito de expressão, de viver sem medo, de sermos plurais e diferentes e ainda assim termos direito à igualdade. Igualdade no amor, na família, no trabalho, na saúde, na educação, na política e na cultura. Junho é o mês do orgulho LGBT e temos várias conquistas para celebrar e ainda muitas batalhas para continuar lutando. A gente segue lutando todos os dias contra a discriminação e para ocupar espaços sem medo. Mas a luta LGBT, assim como qualquer luta dos grupos minorizados, ela não deve ser feita somente por nós, mas sim por todos. O ponto de partida então é rever os nossos privilégios. Mas falar de privilégio incomoda. Incomoda porque significa que a gente precisa assumir que para muitos de nós as coisas são mais fáceis. Privilégio não significa que a vida não é difícil também, mas que coisas como a nossa sexualidade, por exemplo, não são um fator que torna ainda mais complicada a vida. Nós temos que olhar além e perceber os recortes e as oportunidades que muitas vezes a sociedade ela priva um determinado grupo e a gente acaba tendo alguma vantagem sim sobre isso. Quer um exemplo prático? Quantas vezes um casal de namoradinhos composto então por um homem e uma mulher cisgênero, heterossigêneros, né? Eles precisaram ter medo de retaliação por se beijar em público. Acontece? Com certeza. As pessoas elas têm costumes e crenças e podem achar feio a demonstração exagerada de afeto em público. Mas vamos supor que nesse exemplo o casal seja composto por dois homens. A gente vai somar então o risco de retaliação pela opinião do que é feio e do que é bonito, ao risco de ser agredido ou até morto por intolerantes. Quando se trata de violência de qualquer grau, deixa de ser uma questão de opinião e passa a ser crime, discriminação e homofobia. Por fim, o mês de junho ele foi escolhido para celebrar e dar visibilidade ao movimento LGBT. É um momento de união, de usar hashtag, de espalhar as cores da bandeira LGBT por todo lado e aproveitar esse foco para trazer à tona um pouquinho da nossa perspectiva. Fica então o meu convite em nome de toda a comunidade LGBT do Brasil e do mundo para você fazer parte. Seja LGBT ou não, vamos disseminar esse orgulho e abrir os olhos de quem ainda não entendeu que amor e respeito devem ser coisas universais.